Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela maravilha de nossa vida e desse novo dia. Hoje, 6 de abril de 2026, nós meditaremos no livro de Jeremias, no capítulo 41, no versículo 1. E nele encontraremos: Ora, isto aconteceu no 7º mês, que Ismael, o filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e os príncipes do rei, e 10 homens com eles, vieram até Gedalias, o filho de Aicão, a Mispá. E lá eles comeram juntos pão em Mispá. Existe um princípio na nossa vida sobre a nossa casa, sobre o nosso ambiente, nosso local santo, nosso local de adoração, nosso local de servidão, de paz, de tranquilidade, de conforto, de abrigo, de sossego, ou seja, fortaleza. Então nós temos um local físico chamado casa, em que nós normalmente atribuímos a esse valor, a esse ambiente, esse tipo de valores. É evidente para nós como cristãos, aí espiritualmente falando, o nosso grande abrigo, a nossa fortaleza, o nosso lugar de segurança chama-se Cristo. Mas para que Cristo efetivamente seja isso para a gente, nós precisamos ser aquilo que para Cristo seria chamado de a morada de Deus. Ou seja, dentro de nós, do nosso coração, dentro do nosso íntimo, Deus precisa habitar para que de fato ele possa ser essa rocha, esse abrigo, essa fortaleza, esse ponto de segurança. E quando a gente traduz isso, esse ponto de segurança em Cristo, automaticamente a nossa vida ela começa a ser conduzida pelos aspectos, vamos dizer assim, pelos ensinos que o Espírito Santo traz a nós, fazendo com que a gente comece a abdicar do nosso próprio raciocínio, do nosso próprio entendimento, ou da visão normal que a gente tem da vida, e a gente, muito mais daquilo que os nossos olhos veem, a gente deve começar a ter uma compreensão espiritual das coisas. Quando a gente pega o capítulo anterior, bem lá para o final, nós terminamos com uma afirmação, ou seja, com uma certeza no coração de Gedalias, diferente daquilo que um grupo de pessoas, em especial um chamado Joanã, que era filho de Careá, trazia para Gedalias. Porque Careá, no caso Joanã, dizia que Netanias, que ele tinha vindo ali dos Amonitas, ele tinha um propósito, que era matar o Gedalias. Mas evidentemente, como nós vimos no nosso devocional de ontem, Gedalias não acreditou, não acolheu isso no seu coração. E o primeiro princípio que eu consigo enxergar aqui é aquilo que a gente costuma dizer o seguinte: nós temos assuntos no nosso foro íntimo que a gente começa, ou assuntos que a gente trabalha em nossa vida, e somos ensinados desde a nossa origem, às vezes pelo pai, pela mãe, seja lá por quem for, em diversos momentos, e até mesmo porque a vida vai demonstrando o nosso receio a tomar uma postura diferente, que nós devemos resguardar as nossas decisões, resguardar os nossos projetos, resguardar muitas coisas que tem em nossa vida, para que as outras pessoas não saibam, com isso não interfira de uma forma a tirar da gente o possível direito de uma bênção que nós possivelmente estamos trabalhando. Quando algo é ruim, normalmente ocorre o contrário, a gente já busca auxílio de alguém, mas se é algo que aparenta ser bom, a gente quer esconder, porque a gente não quer dar o direito para que ninguém possa resguardar. E há até um certo princípio, uma preocupação bíblica quanto a isso, que quando a gente olha lá na história de José, que ele contava tudo, os seus sonhos para sua família, nós tivemos uma série de consequências sobre a vida de José. E olha que eram ações vindas de dentro da própria família. É evidente que a gente não pode fugir da nossa mente aquilo que é estabelecido na palavra de Deus, que é o controle sobre todas as coisas. E a história de José, ela era movida, mesmo que nós não soubéssemos disso, mesmo que não tivéssemos a compreensão, e mesmo que jamais fosse possível, a gente teria a capacidade de projetar a posição de José como rei ou governador do Egito, não rei, mas a expressão governador, a gente vê no princípio de José que falava suas coisas, mostrava sua grandeza, sua realeza, fazendo com que o coração dos seus irmãos, dos seus pais, ou de todos que ouviu, ficassem de uma certa inquietude. A gente vê que há uma certa possibilidade da gente agir assim. Mas se a gente for lá no livro de Salmos, a gente vai ver, em Salmos ou em Provérbios, agora confesso que eu não lembro, vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria. Então o natural é receber conselhos, e desses conselhos a gente identificar aqueles que há de fato a sabedoria. E Gedalias estava recebendo esses conselhos, e além de receber esses conselhos, Gedalias recebeu uma proposta do Joanã para que ele tivesse autorização para que ele fosse até o local em que Ismael estivesse, e aí com base nisso, ele mataria Ismael e tiraria aquele risco, porque na verdade ele entendia que com a morte de Gedalias, os judeus que agora estavam ali reunidos novamente para uma construção de uma nação, para viver aquela prosperidade inicial que eles estavam sentindo ali, que eles estavam
vivendo, né? Que eles estavam ali usufruindo e na verdade, eles passariam a manter isso. Mas a gente sempre tem que voltar lá no capítulo 29, no versículo 1 era 11, aquele que a gente já vem citando, em que havia um decreto do Senhor, que aqueles que ficassem morreriam, porque o correto era aqueles que fossem tivessem sua vida como despojo. O cenário é todo esse. E dentro desse cenário, Jeremias fica. E o que nós vemos, na verdade, é que esses homens aproveitam vamos dizer assim, essa fragilidade, essa inocência de Gedalias. Gedalias convida esse homem para a sua mesa, que já havia sido informado pelo seu amigo, mas a expressão de Gedalias foi aquilo que está escrito lá no versículo 16 do capítulo anterior, que é do capítulo 40, aqui está escrito: porém Gedalias, o filho de Aicão, disse a Joanã, o filho de Careá: tu não farás isto, pois tu falas falsamente, diz Ismael. Ele já tomou uma partida uma verdade. Se Ismael fala a verdade, então Careá, Joanã, fala a mentira. Se Joanã fala a mentira, logo Joanã não é digno da, vamos dizer assim, da convivência, da confiança ou do cuidado de Gedalias em relação a ele. E a história ali se fecha nesse circuito. Mas aí nós temos a cena aqui, em que Ismael está na mesa de Gedalias. Ismael está comendo, se alimentando dentro da casa de Gedalias. E Gedalias era um homem que representava a autoridade do rei Nabucodonosor sobre uma terra que foi devastada, conquistada e agora era controlada pelo rei. E aí a gente simbolizou que havia erros por parte do servo Nabucodonosor, possivelmente erros por parte de Jeremias e erro por parte de todos os demais. Só não havia erro por parte dos pobres, porque os pobres foram aqueles que foram deixados por Nebuzaradã, o capitão da guarda. Esses não tem o que fazer. Aquele que é frágil, né, ele é levado para um lado e para o outro sem qualquer vontade. Talvez o erro deles é viver em pecado, como sempre viveram, a idolatria do povo. E nós temos isso. E qual foi o resultado disso? O resultado disso é que aquilo que Joanã havia falado, havia alertado, Gedalias acontece. Gedalias é morto dentro da sua casa, ele e todos os homens que o acompanhavam, fazendo com que a vontade de Ismael passasse a ser concretizada. E aí, no dia seguinte, temos então um movimento de várias pessoas que vêm da cidade de Siló, de Siquém, de Samaria, né? A Bíblia relata que são 80 homens que vinham em lamentação, em luto, em tristeza, em sofrimento, em angústia, porque a Bíblia traz com que eles vinham com a barba raspada, eles vinham com as roupas rasgadas, e inclusive eles vinham, além disso, que seria uma afronta da própria lei, mostrando a sua, vamos dizer assim, a sua perda espiritual e por que aquela nação se encontrava naquilo. Enquanto eles se mostravam de uma forma que, biblicamente, no livro de Levítico, sustentavam as ações dele, eles acabavam cortando, mutilando seus próprios corpos, mostrando que a própria influência pagã daquilo que eles viviam ainda estava dentro deles. Ou seja, eles vinham lamentar, mas já vinham com lamentações de uma forma equivocada. Então, esses homens que vinham para apresentar trazer ofertas, incensos, fazer todo o processo de rituais, de sacrifício, de agradabilidade, que deveria ser agradável ao Senhor, mas a gente já vê que não é, porque eles já estão colocando elementos diferentes, elementos que não são previstos, não são permitidos, a própria lei proíbe, isso mostrando para a gente um alerta, que a nossa forma de cultuar o Senhor deve estar estritamente presa àquilo que ele nos permitiu, mas a gente como cristão, as nossas igrejas cristãs, elas têm por hábito, cada um dentro do seu próprio costume, ou seja, se baseando no seu próprio costume, daquilo que lhe apraz melhor, ela vai criando datas, vai criando formas, vai criando tradições, vai criando ritos, vai criando danças, vai criando de tudo, muito semelhantemente ao que está acontecendo aqui também, fazendo com que a nossa vida cristã seja altamente contestada, porque a gente não consegue ver uma uniformidade de procedimentos no povo de Deus. É como se cada igreja, dentro dos seus costumes da sua casa, não tem a analogia prática de uma mãe e seus 10 filhos, ou mesmo de Judá e suas 12 tribos, então cada um age de um jeito. Mas, ritualisticamente, todos eles deveriam agir de uma forma só, da forma de sacrifício, quando se relacionasse ao Senhor. Poderiam até ter seus costumes próprios, decisões próprias, mas referente ao Senhor, o costume deveria ser único, e dentro da nossa igreja cristã também isso não ocorre. E então, esses homens que se apresentam são surpreendidos e são encontrados, ou seja, encontrados no sentido de são recebidos por esse ser maquiavélico chamado Ismael, que se apresenta para eles em choro, em lamentação, em tristeza, dizendo: venham, veja Gedalias, venham ser recebidos por Gedalias, filho de Aicão. Isso está escrito lá no finalzinho do versículo 6. Mas aí, esses homens, ao acompanhar Ismael, nada mais que eles encontram aquilo que todos já encontraram. Eles encontram a morte. Mas entre os 80 homens que são mortos, há um grupo de 10 homens que clamam pela sua vida, porque oferecem para eles o quê? Oferecem para este homem vantagens. Trocam suas vidas por benefícios.
E os benefícios aqui descritos, segundo a Bíblia, no capítulo 8, bem lá no final, são descritos como tesouros no campo, trigo, cevada, azeite e mel. E isso faz com que esses homens sejam, em tese, poupados. Mas aí, há um homem que vai se levantar novamente contra Ismael, que é aquele homem que tentava alertar o coração do rei, então fazer com que o rei ou o governador ali, a representatividade de Nabucodonosor fosse respeitada. Porque talvez Joanã, filho do Careá, ele tivesse a intenção de fazer com que a sua nação prosperasse no meio de um caos que já havia se definido que não iria prosperar. E aí a gente vê que claramente que Joanã, ele, ao tomar conhecimento, muito possivelmente ele e seus homens não estavam na região de Jerusalém, de Mispa nessa época, e muito provavelmente quando eles retornaram, tomaram conhecimento, eles vão atrás de Ismael. Perdoe-me que às vezes a mente, ela está sempre, os nomes são muitos nomes e a gente acaba às vezes dando pequenos apagões. E ao encontrar Ismael e o povo que estava sendo levado cativo, já que Ismael leva esse povo cativo, mostrando o quanto o povo, às vezes, ele é refém de quem toma ali o poder, de quem toma a liderança, enquanto o povo, às vezes, na sua própria vontade, não consegue se conduzir de forma própria, não consegue ter uma relação direta própria com Deus, eles acabam sendo governados o tempo todo, ainda mais nesse tempo, e hoje não é diferente também. Existem, inclusive, dentro das igrejas, várias pessoas que só conseguem viver sua fé cristã se for literalmente controlados, movidos e vamos dizer assim, a palavra certa que a gente usa, dando uma sensação de algo bom, é dizer assim, conduzidos, né, pelos homens de Deus, pelos pastores, mas às vezes não são bem assim. É evidente que nesse texto nós temos alguém que nitidamente não é alguém que representa a própria vontade de Deus, mas é homens que muito provavelmente, por ser da linhagem real e ter visto um outro homem comum como governador sendo instituído, certamente muito provável a inveja se fez presente e, vamos dizer assim, a recusa, como se ele estivesse sendo rejeitado. E aí, isso desperta ira, isso desperta ganância, isso desperta ódio, fazendo com que esse povo se envolvesse nesse tipo de sistema. Mas aí, quando o povo que foi levado cativo olha para Joanã, eles olham um pouco de centro de esperança e vão para a direção de Joanã, mas Ismael e seus dos 10 homens, 8 o acompanham. E aquilo que deveria representar agora um momento de paz, um momento de tranquilidade, deixa o povo agora numa situação confusa. Porque o homem que vai para liderar, o homem que vai para libertar, o homem que vai para retomar as coisas no lugar e esperar no Senhor uma resposta, o que ele faz? Ele olha para trás, agora ele vê entre a vontade de Deus, sem consulta em qualquer Deus, na verdade, sem consulta no Senhor, e ele olha, na verdade, simplesmente aquilo que viria à frente, já que os homens do rei, Nabucodonosor, do Senhor, foi morto, sendo que a própria autoridade do rei foi desafiada, então eles viram um perigo à frente. E esse perigo à frente faz com que eles acabem voltando seus olhares diretamente para o Egito. E essa é a direção que normalmente o homem segue. Quando a gente se vê em abismo, quando a gente se vê em confusão, por muitas vezes a gente deixa de olhar para Deus, deixa de buscar em Deus a nossa resposta e a gente busca naquilo que é mais prático, que parece ser mais aliado. E como o Egito, ao longo do tempo, vem sendo possível braço de apoio, possível braço de sustentação, possível braço de socorro do povo judeu, sendo que nos próprios textos bíblicos nós vemos a sua inutilidade, dos seus carros, das suas forças, mas ainda assim o homem ele deixa de olhar para Deus e olha para isso, mostrando mais uma vez a fragilidade das nossas decisões em momentos de angústia, em momentos em que nós deveríamos nos fortalecer mais no Senhor e acabamos nos fortalecendo nas nossas próprias convicções. E o cenário é esse. É um cenário de confusão, um cenário que vai se confirmando sobre a questão da morte descrita lá no capítulo 29. Que Jeremias já havia pregoado. Mas durante todo esse tempo, você percebe, e onde está Jeremias? Jeremias está dentro desse povo. Mas a gente só vai conseguir enxergar a caricatura, a presença do nosso profeta, um pouco mais à frente. A Bíblia resolveu silenciar. Por que ele está lá? Porque ele lá no capítulo 40, no versículo 6, a gente tem que lembrar o que está escrito. Então veio Jeremias a Gedalias, o filho de Aicão, para Mispá, e habitou com ele no meio do povo que foram deixados na terra. Ele estava lá. Então ele era um remanescente, ele era um cativo que foi levado por Ismael. Foi agora retomado pelo Joanã, e muito antes dele buscar no profeta a solução, eles já estão buscando a solução em si próprio, nas suas próprias vontades, seus próprios desejos, naquilo que eles confiam, tá certo? Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, que a gente possa avançar nessa busca da verdade de Deus, nas orientações de Deus para a nossa vida, porque querendo ou não de uma forma direta e igualzinha, mas o tempo todo nós estamos semelhantes a esse povo. Nós somos semelhantemente convidados a todo momento a refletir, a meditar e a tomar decisões importantes sobre nossas vidas. E às vezes as decisões que nós tomamos, ou quase sempre, é em direção ao Egito, não em direção à casa do Senhor. Fica na graça de Deus e que o Senhor possa nos cuidar, meu irmão.